Galera, o oitavo episódio de Gotham a gente acabou de assistir, a gente vai comentar aqui tudo o que nós achamos. Teve Jean, teve Bárbara, teve Enigma. Então enquanto você deixa o seu like e se inscreve no canal, a gente vai pra vinheta e já volta. Fala galera do canal Play Google, sejam muito bem-vindos mais uma vez, meu nome é Gustavo e a gente está aqui com mais um vídeo e hoje, como eu falei aí, para comentar aí o oitavo episódio Tonight the Nights. Antes de eu comentar propriamente dito o episódio, deixa eu só dar deixa eu só agradecer a todos os novos inscritos do canal. A gente ganhou bastante inscritos essa semana, então meu muito obrigado a todos vocês que se inscreveram, acompanhem os nossos vídeos e a todos vocês que compartilham nas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Aí toda semana vocês compartilham, vocês ajudam muito o canal, meu muito obrigado. Então sem mais delongas, vamos ao que a gente percebeu aí, né cara, o episódio foi irado. O episódio começa ali, né, a gente percebendo um diálogo entre o Galavan e a Tabitha. E ele está explicando para ela que tem um plano para tomar as empresas da mão do Bruce. E para isso ele vai precisar que ela mantenha um dia ocupado. E aí ele usa então a Bárbara, dá um vestido para ela, que mais na frente a gente vai saber por que ele faz isso. E a Bárbara vai lá de se pedir e se entrega. É o primeiro ponto importante desse episódio. Ninguém esperava isso. Mas ao mesmo tempo a gente pode esperar tudo do Galavan, né? Então ela vai lá, se entrega e consegue maquinar e fazer tudo que ela consegue fazer de sempre com a cabeça do Jean, que é mexer com ele, né? Ela consegue fazer isso muito bem. Talvez isso seja aí o maior trunfo, né, da Bárbara. Desde o começo dessa segunda temporada ela consegue mexer aí com a cabeça do Jean. Ela já tinha levado ele pro beco uma vez, se eu não estou enganado foi no quarto ou quinto episódio. E isso acontece de novo nesse. Ela vai lá ser interrogada, ele até tenta lançar ali um charme para cima dela, dá um beijo nela, mas não funciona e ela leva então ele para mais uma armadilha. E depois a gente tem uma cena do Enigma ali, ele está numa floresta tentando enterrar o corpo da Kristen. E é bem interessante ali o que acontece, porque enquanto ele tenta fazer isso, ele meio que dialoga com o cadáver dela e agradecendo ela, na verdade, que ela resolveu de vez o problema da dupla personalidade dele. Ele até fala literalmente que antes eram dois enigmas guerreando um com o outro e agora só tem um. E ele então entra em concordância com o outro eu que está dentro dele, lógico. E ele entra em concordância e essa concordância vai afetar aí todo o futuro da série, porque no final desse episódio teve um spoiler que eu vou comentar um pouquinho mais pra frente. E depois a gente tem o Galavan ali conseguindo, né, colocar o plano dele em ação. Ele leva o Bruce lá para o apartamento dele, eu acho que é apartamento, e lá ele tem um diálogo com o Bruce. E eu acho que aqui é um dos mais importantes momentos desse oitavo episódio. Por quê? Porque ali ele tenta convencer o Bruce, né? O Bruce fala para ele que é detentor de 51%, na verdade é o Galavan, né, quem fala que o Bruce é detentor de 51% das ações da Wayne Enterprise. E ele então pede, na verdade ele força a barra para o Bruce vender essas ações para ele, usando aí a chantagem que ele vai tentar limpar a cidade e também que ele tem um documento ali, um suposto documento que vai revelar tudo sobre a morte da Martha e do pai dele, que é a mãe e o pai dele. E isso aí a gente sabe que é um ponto fraco, né? E nesse momento eu fiquei com a impressão de que o Galavan pegou pesado com ele. E eu fiquei até um pouco receoso ali que o Bruce, pela infantilidade dele, realmente cedesse. E na verdade meio que aconteceu isso, né? Mas ali nessa conversa tem uma parte ali da conversa que me chamou mais a atenção, que é o seguinte: é o momento em que o Wayne fala, que o Bruce, né, que o nosso querido Bruce Wayne fala que as pessoas às vezes subestimam ele. E ali, lógico, cara, ali é uma referência direta à personalidade do Bruce, porque mesmo depois de adulto, né, as pessoas continuam subestimando ele. Afinal de contas, ele é filho ali, né, da Martha e do pai dele, e filho, né, cara, de um casal praticamente bilionário, nasceu no berço de ouro, melhor educação, teve tudo do bem e do melhor. Então todo mundo olha pra ele como aquele filhinho de papai meio mimado, né, que tem tudo que ele quer. E as pessoas subestimam isso nele, e isso já foi retratado em várias HQs. Então aquilo ali eu achei interessante. Acho que é um dos primeiros momentos em que a gente vê aí a série tratando o Bruce como mais o Batman realmente, ou preparando a personalidade dele para isso. Aquilo ali eu achei fantástico. E o Galavan fala que ele tem até o final do dia para responder o Galavan se ele aceita vender ou não.
Depois a gente tem a cena ali do Jim e a Bárbara no carro, né? O Bullock também tá. Ela tá levando ele para um lugar onde ela iria responder ou revelar alguma coisa que respondesse as perguntas do Jim com relação ao Gallagher, com relação a tudo que está acontecendo na cidade ultimamente. Mas eu fiquei ali um pouco decepcionado com aquela cena do carro, porque eu esperava um pouquinho mais dessa cena, sabe? Ele aceita que a Bárbara leve ele para esse lugar justamente para ele conseguir aí colher informações, e ela não solta praticamente nada no carro, nada. Eles conversam só sobre o relacionamento passado deles, e ela fala que ainda gostava dele, que gostou muito, que eles se amaram e tal, aquele lenga-lenga. Então a gente não tem ali um diálogo realmente importante com relação ao que aconteceu, ao que está acontecendo no momento, a tudo que está acontecendo ao redor, né, cara? Ela invadiu de se pedir, se entregou, né? Tem uma série de situações, quase matou ali, e na verdade ali não sai nenhum mato daquele coelho, mas no final um caminhão, que pelo jeito já estava marcado para fazer isso, bate, pega ali na lateral do carro, e o Bullock e o Jim estão ali inconscientes. E eu fiquei incrível que a Bárbara não saiu sem lesão nenhuma, mas enfim. Depois a gente tem um corte, ela já lá do lado de fora do carro, e a Tabitha vai lá e aplica uma injeção no pescoço do Jim. Ela então consegue neutralizar o Jim, e depois a gente vai ter uma cena que eles estão na igreja, e aí a gente vai ver um pouquinho mais. Enquanto o Nigma está lá na floresta, né, tentando enterrar o corpo da Kristen, aparece um homem, que pelo jeito deveria ser algum caçador, e o Nigma meio que se vê em apuros ali, né, porque o cara começa logo a desconfiar daquela embalagem, daquele produto, daquela maleta ali estranha, com alguns pedaços de sangue aparecendo, e o Nigma se vê meio que sem nenhuma alternativa a não ser pegar uma pá e tacar ali na nuca do cara. O cara já cai praticamente morto. E depois ele vai lá e consegue pegar então no carro o que parecia uma serra ou algo do tipo, alguma ferramenta de médico legista, sabe, de você realmente cortar ali pedaços de corpo. E ele tá falando ali que vai jogar o cara também dentro do buraco, mas para isso vai ter que cortar, até que ele percebe que alguém roubou o sanduíche dele, porque afinal de contas ele estava querendo fazer um piquenique com o cadáver da Kristen, e alguém roubou o sanduíche. A gente vai ver quem foi que fez isso, porque realmente foi um dos melhores momentos para mim nesse 8º episódio, o que aconteceu por causa desse sanduíche ali, cara. A gente tem um diálogo interessantíssimo entre o Alfred e o Bruce. Eles estão na caverna lá, né, na futura Batcaverna, e o Alfred está perguntando para ele por que ele tá ali, né, meio aéreo a situação, ele estava um pouco sério. E o Bruce logo conta a proposta que o Gallagher tinha feito para ele. E uma coisa que eu me surpreendi foi que eu esperava que o Alfred realmente tentasse empatar ele, dele vender as ações da empresa ou a parte dele, né, para o Gallagher. Mas isso não acontece. Mas nesse diálogo entre o Alfred e o Bruce, a gente tem alguns trechos ali que são interessantíssimos para a gente, para o resto dessa série. Primeiro que o Bruce questiona ali o Alfred quanto tempo vai durar o treinamento dele, se 1, 2, 3, 4, 5 anos. E o Alfred fala que isso vai durar muitos anos, mas no final, com certeza, o Alfred garante que ele vai estar preparado para combater a corrupção e tudo que está acontecendo ao redor dele. E ali, lógico, é uma citação explícita, né, às HQs do treinamento do Bruce, que ele leva tantos anos assim realmente para treinar, e boa parte desse treinamento é com o Alfred, e ele então se torna depois o nosso querido Batman. E por último, o Alfred fala que o grande legado que os pais do Bruce deixaram não foi a empresa, mas o Bruce em si, que está ali na frente do Alfred. E eu fiquei feliz com esse diálogo entre eles dois, porque se vocês se recordam, nos episódios anteriores eu realmente concordei e ainda continuo com esse pensamento de que nos episódios anteriores o Bruce estava precisando de uma chacoalhada, a gente estava precisando de alguma ligação entre ele e o Batman, sabe, a série estava necessitando disso. E isso realmente acontece agora no episódio Tonight the Nights. A gente vê ali várias menções ao futuro do Batman e eu, cara, fiquei satisfeito. Tomara que eles prolonguem isso para o próximo e o decorrer da segunda temporada. E a gente tem a tão esperada cena da igreja ali, né, cara? Foi criada uma enorme expectativa para aquela cena. E eles estão lá, o Jim tá lá amarrado, depois chega ali. Mas para mim é frustração, mais um momento que a gente não teve um diálogo concreto, sabe? A gente não teve uma boa construção, pelo menos eu não gostei da construção do diálogo que a Bárbara tem com o Bruce,
que a Bárbara tem ali com o Dean. Eu acho que era o momento e a ocasião perfeita, mas isso não acontece. Não tem um diálogo muito importante, muito relevante para o que está acontecendo. A única informação relevante que ela dá é onde o prefeito Banana James, né, aquele prefeito, parece um prefeito, né, antes do Galavan, e ela conta onde é que ele estava lá preso na China Docks. Enfim, a gente teve bastante enrolação, para ser sincero, e a impressão que eu fiquei foi que eles fizeram tudo isso realmente para a cena que vinha depois, que o Dean se solta, pega uma arma e consegue ameaçar a Bárbara, ela foge também, ele consegue dar um tiro na Tabitha, e eles se encontram lá em cima, no que parece ser um sótão da igreja, e lá em cima ela tenta atacar o Dean e fica presa, ele quase derruba ela da janela, e ela fica presa, né? Ele está segurando a mão dela. E no final das contas ela diz que ama ele e solta a mão dele, cai nos arbustos. E a gente tem a impressão rápida de que ela morreu, mas depois de um corte, que foi para os intervalos, e quando voltou, já apareceu ali dizendo que ela teve alguns traumas sérios, que o caso dela é crítico, mas ela não morreu. E eles vão lá no lugar onde a Bárbara falou, né, que o prefeito Banana James estava lá, e realmente ele estava lá. Ela falou a verdade, eles conseguem resgatar ele, e vocês sabem no que isso resulta, né? Isso mesmo. Cara, fiquei feliz com isso, isso resulta na prisão, na tão esperada prisão do Galavan. O Dean vai lá com a polícia no apartamento do Galavan, o que parece um apartamento, né? E ele tá lá com o Bruce tá quase assinando os papéis na última hora, o Bruce ainda bem não assina, ele diz que muda de ideia, e o Dean entra lá, invade o apartamento pela porta, dá um soco na cara do Galavan e diz que ele está preso então por sequestrar o prefeito, e finalmente isso acontece, e eu vou comentar o que foi que aconteceu mais. May I ask what the charge is? The kidnapping and torture of Aubrey James. Coffin. E na última cena, né, a gente tem uma última cena ali, mas não por último, não é a menos importante, lógico, que é o Nigma encontrando ali um trailer, né, no meio da floresta, onde o Pinguim tá, e o Pinguim então sai do trailer todo machucado, e a gente termina vendo o Pinguim pedindo a ajuda do Enigma, simbolizando aí que eles dois vão finalmente se juntar. Então isso foi realmente a melhor cena para mim desse 8º episódio, e eu gostei bastante disso. Oh my... Mr. Penguin? Help me, please. Então, galera, isso aqui foi o que a gente percebeu, mas antes de eu encerrar, deixa eu fazer 2 considerações. Primeiro que ao término desse 8º episódio ficou algumas dúvidas na nossa cabeça. Por exemplo, a Bárbara morreu, se bem que eu estava achando que eles estavam meio perdidos com a Bárbara, eles estavam cozinhando ela até esse 8º episódio. Mas e aí, ela morreu, está em coma, vai se recuperar, o que eles vão fazer com a Bárbara? O Galavan realmente foi preso? E aí? Será que ele foi preso, que ele não foi? Será que ele vai conseguir se soltar mais uma vez? Enfim, o Bruce realmente agora vai se determinar a virar o Batman, então são respostas aí que a gente vai ter que aguardar até o 9º episódio. Então isso aqui foi o que eu percebi aqui nesse 8º episódio. Semana que vem eu estou de volta com o 9º episódio, tá bem? Semana que vem a gente coloca aí no ar o vídeo, a análise do 9º episódio. Então assine o canal, deixe o seu like, compartilhe nas redes sociais, isso ajuda muito bastante. Meu muito obrigado a todos vocês, valeu, falou! Galera, saiu aí o 7º episódio da 2ª temporada de Gotham, acabou de sair, a gente já assistiu. E a gente vai conversar aqui, comentar tudo que nós achamos desse episódio. Então, enquanto você deixa o seu like,